Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve. E fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 28 de fevereiro de 1926. Sempre que a alma se descuida, perde um ato na vontade divina. O que significa perder esse ato? Continuei com os meus medos habituais, e meu sempre amável Jesus, fazendo-se ver, toda bondade, me dizia: minha filha, não perca tempo, porque sempre que você se descuida, é um ato que você perde na minha vontade. E se você sabe o que significa perder um ato na minha vontade, você perde um ato divino, que abraça tudo e todos, e que contém todos os bens que estão no céu e na terra. Muito mais do que minha vontade, é um ato contínuo que nunca para em seu curso e nem pode. Então, te espero quando você parar com seus medos. É melhor você segui-lo em seu curso contínuo, em vez de esperar por você quando começar a segui-lo. Então, ele explica para ela que não é para ela ficar parada nos medos dela, que não é para ela ficar, tipo, esperando, é para ela continuar no curso normal. É tipo como se ele dissesse assim: minha filha, continue, não ligue para isso, que isso vai passar, não dê importância, né? Porque ele fala que os atos, que a perca de um ato que você deixa de fazer parado nos seus medos, é você está impedindo um ato na terra, né? No céu e na terra. E não apenas você perde seu tempo, mas desde que você tem que pacificar e levantar-se de seus medos. Então, ele fala que ela tem que levantar dos medos dela para fugir da minha vontade. Me compete a lidar com coisas que não dizem respeito. Então, se ela ficar ali só nos medos dela, né? Ela vai perder um ato na divina vontade. Ela tem que caminhar, né? Os nossos medos, essas coisas não diz respeito a Deus, né? Só diz respeito a nós mesmos, a gente renunciar a isso, a gente desconsiderar, a gente não dá ouvido, como a Aline bem colocou hoje na reflexão do estudo, né? A gente não dá ouvido, a gente assumiu a situação, mas não dá ouvido, não ficar parada ali, estagnada. E que não dizem respeito à vontade suprema
e seu próprio anjo que está perto de você permanece em jejum. Então ele fala que até o próprio anjo que está perto da gente permanece em jejum, porque a gente fica só parada naquele medo, só com medo, só achando que não vai conseguir, só achando que não vai, que não é pra gente, só achando que é uma santidade fora da gente, que a gente não vai conseguir. Aí até o nosso anjo ele fica paralisado, ele fica em jejum, ele não pode fazer nada, porque cada ato que você pratica nela é como você segue seu curso, é uma felicidade acidental. Então, assim, cada ato que a gente faz, só tipo assim, fazendo e parando, é um ato acidental, mais do que ele gosta de ser perto de você. É um paraíso duplicado de alegrias que você oferece a ele, para que ele sinta feliz com o destino de ter você sob sua custódia. Então, quando a gente não fica parada no medo, quando a gente caminha mesmo diante da nossa pequenez, né? O nosso anjo, ele fica feliz porque ele está com a gente, ele nos ajuda. E como as alegrias do céu são comuns, seu anjo oferece a felicidade acidental que recebeu de você, seu paraíso duplicado, né? Então, o anjo recebe, né, de nós todos os atos que a gente faz, né? E seu paraíso duplicado, então se torna duplo para toda a corte celestial como fruto da vontade divina de seu protegido. Então, o anjo vem, vê que a gente não está parada no nosso medo, que mesmo com medo a gente continua caminhando, mesmo sabendo das nossas fraquezas, a gente continua caminhando. Ele oferta, ele apresenta os nossos atos, né, que se torna um paraíso duplicado, né, um paraíso duplicado como fruto da vontade divina de seu protegido. Então, ele oferta tudo o que nós fazemos como fruto da vontade divina nossa, né, porque nós somos protegidos pelo nosso anjo. Todos celebram, magnificam e louvam o poder, a santidade, a imensidão da minha vontade. Portanto, esteja atenta na minha vontade, não se pode perder tempo. Então, ele fala que não é para a gente perder tempo no nosso medo, né? Há muito o que fazer. É apropriado que você siga o ato de um Deus, nunca o interrompendo. Então, tipo assim, mesmo com o nosso medo, mesmo com tudo que a gente sente, mesmo com todas as dificuldades que a gente tenha, a gente fazer o nosso ato, continuar o nosso ato, continuar o curso. Tendo dito isso, ele desapareceu. E eu fiquei preocupada em ver o mal que fiz. E eu disse a mim mesma: como é possível que, ao me colocar na vontade divina, esqueci tudo? Eu permaneço como se nada mais existisse para mim, mas apenas a vontade eterna. Participo de tudo que contém esta vontade amável. E voltando, Jesus acrescentou: minha filha, quem nasceu na minha vontade tem razão em conhecer os segredos que ela contém. Então, quem nasce na vontade, na divina vontade, Deus vai mostrando os segredos, né? Deus vai mostrando o que está nas entrelinhas do livro do céu, né? Nas meditações, quando a gente lê, ele vai mostrando esses segredos, ele vai revelando esse véu, que para uns ainda é escuro, mas que ele revela e multiplica. Então, que ele contém. Então,
A coisa em si é muito fácil e natural. Suponha que você se mude para uma casa, ou por um curto período de tempo, ou para sempre, em que haja boa música, um ar perfumado, para o qual você possa respirar uma nova vida. É claro que você não colocou essa música ou aquele ar balsâmico, mas como você está naquela casa e não é sua, você desfruta da música e do ar perfumado, que, que regenera os pontos fortes de uma nova vida. Então, ele está dizendo que tudo que a gente, tudo que a gente absorve é ele, né? É por estar na divina vontade, é por estar na vontade dele. Acrescente que aquela casa contém pinturas encantadoras, coisas bonitas, que sequestram jardins que você nunca viu, de tantas plantas e flores variadas que é impossível numerar todas elas. Almoços requintados que você nunca provou. Ó, como você se recria, se deleita e gosta de ver tanta beleza, saboreando comidas tão saborosas, mas nada é feito ou feito por você. Mas você participa de tudo apenas porque está naquela casa. Então, o Filho da Divina Vontade, ele participa de tudo, de todos os segredos de Deus, porque está fazendo a vontade dele, né? Agora, se isso acontece na ordem natural, muito mais, muito mais fácil pode acontecer na ordem sobrenatural. Da minha vontade, a alma, ao entrar nela, forma um único ato com a vontade divina. E como co-natural, participa do que faz e contém. Então, o Filho da Divina Vontade, ele participa de tudo que Deus faz e contém. Muito mais que a alma para viver em minha vontade, primeiro ela é despida, né? Primeiro ele nos despe do velho e culpado Adão. Ele tira toda a culpa de nós. E vestida com as roupas do novo e santo Adão. Então, tira a roupa da culpa, veste a roupa de Jesus. Sua roupa é a luz da própria vontade suprema. Então, a nossa roupa é a roupa da vontade suprema, na qual todos os seus modos divinos, nobres e comunicativos, são comunicados a todos. Esta luz a faz perder suas características humanas e devolve a fisionomia de seu Criador. Então, a gente veste a roupa de Jesus e vai saindo todas as nossas características humanas, nosso medo, a nossa indecisão, a nossa inconstância, vai saindo tudo aquilo que impede que a gente viva plenamente, que a gente seja Jesus pleno. Que maravilha, então, que ela participe de tudo que a vontade divina possui, sendo uma vida, uma vontade. Portanto, esteja atenta, recomendo-lhe, seja fiel a mim, e seu Jesus manterá a linha para fazer você viver sempre na minha vontade. Estarei vigilante para que nunca possa sair dela. Então, uma alma que já tirou essa roupa, né? Que já tirou a roupa do culpado, a roupa da culpa, né? Que já tirou a roupa do Adão, que já entendeu, né? Que está caminhando na divina vontade, né? Que já entendeu que tem que se despir da roupa da culpa, né? E vestir a roupa de Jesus. Aí, por que o Filho da Divina Vontade não fica parado nos medos? É constante por causa disso. Justamente por causa disso, porque ele não tem mais
a roupa a roupa velha do Adão, né? Da culpa, entendeu? Ele já vestiu a roupa da salvação, né? A roupa da redenção, que é a roupa de Jesus. Então, ele continua caminhando, independente do que fala, independente do que pensem, né? Independente do medo que a pessoa tem, né? Independente de qualquer coisa. Ela segue caminhando, fazendo todos os atos. Ela está atenta para não deixar que nada se perca. Se vem alguma contrariedade, né? Se vem alguma situação assim de enfermidade, alguma situação na família, aquela alma que está atenta, está vivendo na divina vontade, ela sabe como converter tudo que aparentemente é ruim em bênção, né? Ela pega tudo que aparentemente é ruim, tudo que, né, que às vezes causa dor na alma, né? Mas ela não fica parada na dor. O filho da divina vontade, ele não fica parado na dor, ele caminha, ele coloca a roupa de Jesus, ele é Jesus independentemente do que qualquer pessoa faça, do que qualquer coisa que vem, do que qualquer coisa que venha acontecer, entendeu? Ali, qualquer contrariedade, que o próprio livro ensina que seja doce ou seja amarga, Jesus não fica ouvindo as vozes interiores, as vozes estéreis, as vozes que não deixam a pessoa caminhar, né? Porque você já tirou a roupa da culpa e você vestiu a roupa de Cristo. Então, se você vestiu a roupa de Cristo, você só ouve o que ele fala. Você só ouve o que ele fala, você só quer estar com ele. Você só quer a cada dia ficar parecido com ele, né? Então, esse é o entendimento de hoje. Eu achei muito importante esse trecho, né? Principalmente essa parte onde ele fala né, que ele compara uma casa. Ele compara viver na divina vontade com uma casa que você não fez nada para, tipo assim, é como se ele dissesse, olha, você não fez nada para merecer estar aqui nessa casa, mas você está e usufrui de tudo, mesmo com os seus medos, mesmo do jeito que você é, né? Porque o primeiro passo que a gente precisa entender é que a gente precisa se despir da roupa do velho homem, que era o Adão, e vestir a roupa do novo homem, né? Que é o novo Adão, que é Jesus. Amém, Livro do Fiat? Céu, em 26 de setembro de 1926, a Luísa escreve: Eu me senti totalmente imersa na vontade suprema e minha pobre mente estava pensando nos muitos efeitos maravilhosos que ela produz e meu sempre amável Jesus me disse: Minha filha, a única palavra, vontade de Deus, contém um portento eterno que não há quem consiga igualá-lo. É uma palavra que abraça tudo, céu e terra. Este Fiat contém a fonte criativa e não há nada de bom que não possa sair. Então, quem possui minha vontade, em virtude disso, adquire um direito, adquire com direito todos os bens que este Fiat possui. Portanto, ele adquire o direito à semelhança de seu Criador, adquire o direito à divina santidade, à bondade, ao seu amor, com direito ao céu e à terra. Com direito, eu fui olhar porque eu achei que a Cíntia tinha meditado esse mesmo, mas não. Para que o maior presente, a maior graça que eu possa fazer à criatura seja dar-lhe minha vontade, porque com ela todos os bens possíveis e imagináveis estão amarrados, e com retidão, porque tudo pertence a ela.
Então depois, meu doce Jesus mostrou-se saindo de dentro de mim, olhando para mim, mas fixou seus olhos em mim, como se quisesse se pintar, impressionar-se em minha pobre alma. E eu, vendo isso, disse: Meu amor, Jesus, tenha piedade de mim. Você não vê como eu sou feia. Sua privação nos dias de hoje me deixou ainda mais feia. Sinto que não sou boa em fazer nada. As mesmas reviravoltas em sua vontade são difíceis para mim. Oh, como me sinto mal! Sua privação é para mim como um fogo consumidor que queima tudo, tira minha vida de fazer o bem. Só sua adorável vontade me deixa que, ao me ligar inteiramente a ela, me faz querer nada mais que o seu fiat, nem ver, nem tocar em nada além de sua santíssima vontade. E segundo o que Jesus disse, e seguindo o que disse, Jesus acrescentou: Minha filha, onde está minha vontade, tudo é santidade, tudo é amor, tudo é oração, de modo que, sendo sua fonte em você, seus pensamentos, sua aparência, suas palavras, seus batimentos cardíacos e também seus movimentos, tudo são amor e oração. Não é a forma das palavras que forma a oração, não, é a minha vontade operacional que, dominando todo o seu ser, a forma de seus pensamentos, palavras, olhares, batimentos cardíacos e movimentos muito fortes que surgem da vontade suprema e subindo ao céu em sua linguagem silenciosa. Aqueles que rezam, aqueles que amam, aqueles que adoram, aqueles que abençoam, em resumo, tudo faz cumprir o que é santo, o que pertence ao ser divino. Portanto, a alma que possui a vontade suprema como vida é o verdadeiro céu, que embora mudo, narra a glória de Deus e é anunciado como obra de suas mãos criativas. Como é bonito ver a alma onde reina a minha vontade, enquanto ela pensa, olha, fala, palpita, respira, move-se, então ela molda as estrelas para adornar o seu céu e narrar mais a glória daquele que o criou. Minha vontade abraça tudo como um só fôlego, e nada pode escapar da alma de tudo que é bom e santo. Fiat. Então, Jesus fala aqui com a Luísa, né, que quem está na vontade dele, que só de pronunciar a palavra vontade divina, né, só da gente pronunciar vontade de Deus, é, aquilo já como é que fala? Aquilo já nos coloca em céu, né? Em céu, porque é uma alegria muito grande você falar em vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, entregar com sinceridade mesmo, com o coração, a vontade divina. E a pessoa que aceita viver nesse fiat, que é essa criação, né? A vontade dele, o fiat dele é o sim, a criação, ao fazer o que ele quer, já é um céu na terra. E as pessoas que convivem, né, com pessoas da divina vontade, que estão vivendo nesse céu, elas sentem esse céu quando estão perto da pessoa. Né? São almas que atraem pessoas, porque é como a luz, né? Quando tem aquela mudança de temperatura em época de chuva, com calor no verão, né? E que vem uma chuva e vem aquele tanto de mosquinha e fica em volta da luz, né? Então, eu penso assim, como a mesma coisa. A pessoa que vive na divina vontade é aquela luz. E as mosquinhas são as outras almas, as almas que vêm para usufruir daquele céu, né? Que não sabem nem direito o que acontece, mas sentem vontade de estar perto, de estar próximo, de absorver alguma coisa daquela luz, né? Tem necessidade daquela luz. É, e ele fala também que onde está a vontade dele, tudo é santidade. Né? Então, a pessoa que está na vontade dele, não tem como ela não ser santa, porque tudo que ela vai fazer é com ele e nele e no querer dele. Então, não há como estar pecando. Então, não há como a pessoa deixar de ser santa. Quem está na divina vontade é santificado pela divina vontade, né? É santificado pelo querer de Deus, por quê?
Não pode, o pecado é contrário, né? É uma força contrária. O pecado é do reino do mal, né? Então, quem está na divina vontade está no reino do bem, está vivendo como Jesus, sendo um outro Jesus. Então, essa pessoa, ela está contra o pecado, né? Ela nunca pode estar a favor de um pecado, ela está contra, naturalmente, né? Isso é natural, né? A pessoa não tem que se esforçar por isso, não. É natural. Você não consegue mais cometer um pecado, porque você não consegue mais nem falar, igual ele fala aqui, que só de dizer a divina vontade, seja feita a sua vontade, já é um céu. Mas só de você falar qualquer coisa que seja pecado, né? Você não consegue. Antigamente você conseguia falar nome feio, você conseguia é, blasfemar, você conseguia, como é que eu vou dizer, falar uma maledicência, falar mal para uma pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. A minha irmã fica muito nervosa com os vizinhos aqui que põem música muito alta. Então, outro dia ela falou comigo assim: tomara que um deles pegue a Covid. Aí eu olhei para ela assim e calei, né? Aí ela pegou e falou, não é? E ficou insistindo, porque ela queria que eu concordasse com ela, falando da minha boca que eu concordava com ela com aquilo. Eu falei, aí foi indo, ela insistiu muito, eu falei, não posso concordar. Eu não posso concordar porque Jesus não diria isso. Ele nunca desejaria isso. Mesmo que eles façam coisas que nos ofendam, coloca essas músicas aí que umas letras horrorosas, que é uma amargura a gente ficar escutando isso, faz mal para a nossa alma, mas mesmo assim a gente não pode desejar um mal para a pessoa. Desejo sim que eles, né, sejam iluminados e que eles consigam um dia compreender, né, como é ruim e feia essas músicas, como que isso desagrada a Deus, né? Mas eu nunca vou desejar que eles percam, que algum deles, né, pegue a Covid. A intenção dela é que se um de lá pegar, né, porque eles ficam fazendo festinha, fica se reunindo, junto aquele tanto de jovem, põe aquelas músicas horrorosas, uma gritaria, um som numa altura. Então, se algum deles pegasse, eles iam sentir na pele e ia parar. A intenção dela era essa, mas eu falei, nem assim eu não posso ter essa intenção, porque Jesus nunca teria uma intenção dessa, né? E seria ofender a ele se eu concordasse, se eu falasse. Então, em outra época eu falaria, eu concordaria com ela, é mesmo, tomara que um lá, né, acontece isso para eles poderem mudar de vida. Mas não quero mais, de jeito nenhum, não posso pensar numa coisa dessa, né? Rezo por eles, né? Que um dia que essa luz alcance, né? Alcance eles para eles mudarem a conduta deles. E é Em nome isso, do Pai que me queridos. criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. 25 de julho de 1924. A santidade na vontade divina deve ser um ato contínuo. Deus está procurando almas que querem viver na vontade divina para colocar todas as almas em seus braços. Esta manhã, meu doce Jesus se fez ver em meu estado interior. No ato de estender os braços em forma de cruz, e eu fiquei esticada junto com ele. Então ele me disse: minha filha, o último ato da minha vida foi deitar na cruz e ficar lá, até eu morrer, com os braços abertos, sem poder mover ou se opor ao que eles queriam fazer comigo. Eu, o verdadeiro retrato, a imagem viva de alguém que vive não pela vontade humana, mas na divina. Então, Jesus é o exemplo vivo, né? O maior exemplo para nós de como devemos viver na divina vontade, de como deve agir alguém que vive na divina vontade é o próprio Jesus, né? Porque em todos os atos dele tinha um significado, uma entrega muito grande. Então, quando Jesus ele deita na cruz, ele estende os braços dele, ele está se dando totalmente.
é o tudo, se dando a todos, ele está abraçando toda a humanidade. Então, aquele ato ali, ele não é só para aquele momento, mas ele é para toda a eternidade e para todos os tempos, passado, presente e futuro. E também nos atos dele, ele abraça todas as pessoas do mundo, todas as pessoas. E no ato dele de morte, ali, e de ressurreição, é morrer e viver a vida de todos para dar um novo sentido para cada um. Então, nós renascemos pela morte, né, pela paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, olha o poder que tem o ato de Jesus, o ato divino dele. A extensão que tem esse poder é incomensurável, não tem nem como a gente medir. Então, Jesus ensina como que tem que ser uma vida de alguém que quer viver na divina vontade. É deitar na cruz também, ficar lá até morrer com os braços abertos, sem poder mover, né? Você não sai, né? Você não mais se manifesta da sua forma, do jeito que você quer. Você não se move se não for pela vontade divina e você também não se opõe a nada que Deus queira fazer com você. Você não se opõe às coisas que te acontecem, sabe? Ao contrário, você deixa aquela a situação vem e você enfrenta na honra e na dignidade do próprio Jesus, enfrentou tudo. Não é a oposição no sentido de, eu não quero isso, eu não vou deixar que isso me aconteça. Ao contrário, é a oposição de dizer, não, seja feita a vontade de Deus. Eu quero exatamente isso que está me acontecendo. Pode vir, que eu estou aqui justamente para isso. Eu estou aqui para viver exatamente isso, essa situação. Então, o Filho da Divina Vontade, ele tem o mesmo comportamento que Jesus. Ele abraça a cruz, ele deixa os braços dele ser esticados, pregados, ele fica exposto, ele deixa ser exposto totalmente, não tendo nenhuma reserva para si em nada, e dentro dessa exposição ele está aberto para tudo que isso pode acontecer, para o bem sempre dos outros, porque sabe que aquilo ali é para o bem universal, é uma dimensão que se multiplica. Não é só para a gente ali agora, é uma dimensão muito maior. Então, aquilo que acontece com a gente, de passar por um momento difícil e passar por esse momento em que você também, diante de uma situação, você é exposto de alguma forma, é uma forma também do Senhor matar a gente naquilo que ainda é vontade humana, para que a gente ressuscite sendo Ele, e esse ato de morte e de vida, ela atinge uma plenitude tão grande que ela atinge tantas almas que são agraciadas com aquele ato de sacrifício nosso. Então Jesus ele não trabalha só por um, ele trabalha por todos e aí ele usa de um para o bem de todos. Porque Jesus, ele viveu assim, ele foi, né, vamos dizer assim, ele foi usado para o bem de todos, né? Ele viveu para o bem de todos. Então, quando ele foi crucificado, foi para o bem de todos. Então, a nossa vida é exatamente essa, é multiplicação. É tudo para todos. Entende? É o nosso nada no tudo para todos. É desse jeito. Aí ele fala, eu, o verdadeiro retrato, né? A imagem de quem vive na divina vontade. Não. Eu, o verdadeiro retrato, a imagem viva de alguém que vive, não pela vontade humana, mas na divina, isso mesmo, que vive da divina vontade. Que eu não podia me mexer nem me opor, tá vendo? Ele não, eh, ele não dava, como que eu posso falar isso? Ilumina, Senhor. Você pode, a sua vontade humana tá ali, mas você não dá um movimento para ela. Você sente a onda, a agitação que vem dela, mas não dá, não dá vida. Não dá vida para ela, não vai lá e conversa com ela e fala: beleza, você quer viver? Pode viver. Não, você não dá vida. Você prefere a condição de que você é livre, mas ao mesmo tempo você prefere, não, nessa liberdade, você prefere
dar essa liberdade e deixar o divino operar em você. Mesmo você, então você se coloca voluntariamente numa condição aí de não se mover para você fazer o que é humano, o que é da sua vontade. Então ele fala que, ó, eu não me opus, né? Que tendo me perdido completamente, a tensão horrível dos meus braços, quantas coisas eles disseram? E enquanto eu estava perdendo meus direitos, os outros fizeram compras da minha vida. Olha isso, que lindo. É aquilo na dimensão da multiplicidade. Os outros ganham, as almas ganham. E o reino de Deus é favorecido por essas almas que são recebidas, né? Que recebem essa luz. Tá vendo só? É um empreendimento divino isso. Você cooperando para o empreendimento divino. Entende? Olha que lindo isso. O primeiro direito era a vontade suprema, que ao fazer uso de sua imensidão e visão de todos, pegou todas as almas, inocentes e pecadores, boas e santas, e as colocou em meus braços estendidos, para que eu as trouxesse ao céu. E não recusei ninguém, de modo que em meus braços a vontade divina deu lugar a todos. Então, o Filho da Divina Vontade é assim também. É tudo para todos. De onde a vontade suprema é um ato contínuo, nunca interrompido. Não é algo que hoje você faz e amanhã não. Não é. Ela é um movimento constante de vida, de vida criativa. Poder de criar e recriar o tempo todo. Então, é um movimento divino, de vida. Nunca, o hoje não vai ser igual foi o ontem, por isso a gente não fica preso no que passou. E também não vai ser como vai ser no futuro. E isso tudo a gente deixa na vontade suprema. Então, você vive o agora. E o que é vivo, e aquilo que é real, e o que importa é o seu agora. Entende? E dentro desse agora, o Senhor vai trabalhar dentro desse ato contínuo fazendo graças, sempre lucrando para Deus, né? Através do seu sacrifício de todo momento do seu agora. E amanhã é assim mesmo, amanhã também. Então não tem prejuízo e nem diminuição. Quando o ato é contínuo, é sempre lucrativo, sempre tem fruto, entende? Mesmo que varie um pouco. Hoje você sente assim, hoje eu trabalhei mais na divina vontade que me aconteceu muitas ocasiões para agir. Aí o dia seguinte parece que é mais quieto, mais calmo. Mas isso não quer dizer que é que interrompeu essa corrente. Talvez a intensidade, a frequência não é igual. A frequência, mas ela ainda está acontecendo em diferentes níveis de frequência, mas sempre constante. É aí que importa, entende? É o que faz. Olha só, vamos lá, celular. E o que faz uma vez nunca interrompe. E embora minha humanidade esteja no céu, não esteja sujeita a sofrimento, ela encontra almas que não se movem na vontade humana, mas na divina. Ou seja, almas que falam: não, Senhor, agora é com a gente. Agora é com a gente. Somos os outros Jesuses, né? Que vamos agora tomar a cruz e fazer igual o Senhor, estender os braços, não vamos nos opor e vamos estender os braços e esticar bem para todo mundo ser beneficiado, fazer novas compras para Deus. Então a gente coopera com Deus, continuando essa obra redentora mesmo. Somos corredentores, que a gente colabora com Ele, porque o ato é contínuo. Jesus não encerrou tudo na cruz, não. Isso prova claramente que é continuidade. Então, a obra de redenção, a obra salvífica, vai continuar nas almas que viver a divina vontade. Eles vão continuar completando tudo. E não é completando no sentido de que faltou alguma coisa, é porque tudo de Deus, você nunca absorve tudo. As coisas de Deus são assim. Deus vai jogando porções e conta com as almas para contribuir para a multiplicidade dos bens dele. Então, Jesus foi a ponte, ele abriu para nós isso, e ele chama almas agora que tem essa mesma disposição de ser agora novas pontes e continuar esse trabalho para as outras almas. Então, a gente continua
operando por esses bens que foram adquiridos pelos méritos de Cristo para o bem das almas. A gente continua operando dentro desses bens e esses bens continuam se multiplicando porque Deus ele é infinito, então as coisas dele não têm fim. Então nós somos chamados a seres infinitos para trabalhar dentro do infinito que é Deus, para dar continuidade às obras dele que são infinitas. Então nós trabalhamos dentro do infinito. Tá vendo só? A alma que vive na divina vontade, ela trabalha dentro do infinito. Então, o que você faz hoje, isso vai render por muito tempo ainda. A gente pode passar, vir outros, e aquilo ainda, as pessoas que vierem vai estar bebendo daquilo que hoje, um ato que você fez. Porque esses atos têm multiplicidade, eles não morrem, eles não esgotam. Eles, ao contrário, quanto mais se dá, mais se tem. Eles multiplicam na intensidade muito grande. Entende? Por isso que algo que eu faço agora tem valor universal. A meditação que eu estou fazendo agora, a disposição de ofertar para Deus essa meditação, isso vão ser luzes nas meditações de muitas pessoas ao longo da vida, nesse momento, no futuro, enfim. Isso tudo é pela fé. A gente tem que ter certeza que Deus, porque Deus tem esse poder infinito. É infinito. Entende? É por isso que quando a gente lê a passagem bíblica, a gente fica, nossa, mas como a Bíblia é tão atual, foi escrita há tanto tempo, e como que ela fala para mim na minha realidade de hoje? Alguém daqui a 50, a 100, 200 anos, 300 anos vai falar a mesma coisa que eu estou falando. E assim, a meditação que eu estou fazendo aqui do livro do céu vai falar para todas as almas. Todas as almas, passado, presente e futuro. E por quê? E sempre vai ser vivo. E sempre vai ser único. E amanhã eu posso ler esse mesmo trecho e vou ter uma outra meditação diferente. Eu vou ter novas luzes de entendimento e de compreensão. E nunca vai ser como antes. Por quê? Porque a vida ela é assim, ela é múltipla, ela tem muitas cores, muitas variedades, tonalidades, temperos, sabores. É assim que é o alimento da palavra de Deus. Entende? Tá vendo como que é maravilhoso? Deus? Como é gostoso saborear Deus que vem dele? É poderoso. Ele fala, e continua falando, né? Ele, ele não se opôs a nada, né? Ele, né, perde todo o seu direito, né? Ele deixou a coroa lá no céu e assumiu a condição humana, de modo que, sendo todo seu, o direito continua. Olha só, eu não entendi, vamos voltar. Então vamos lá. O que faz a vez nunca se interrompe, e embora minha humanidade esteja no céu e não esteja sujeita a sofrimento, ela encontra almas que não se movem na vontade humana, mas na divina, que nem se opõem a nada. Então, é pessoas assim que sabe que vai segurar as pontas, não se opõe a nada, que perdem todo o seu direito, é o direito de querer fazer as escolhas por si só, viver da sua própria forma, de modo que, sendo todo seu, o direito continua. Então, a gente vive pelo mesmo direito que Jesus adquiriu sobre as almas, a gente tem esse mesmo direito sobre as almas. A gente tem os méritos dele, a gente recebe os méritos dele. E a gente vive dentro desse mesmo direito. Então, nós podemos sim rogar pelas almas, pelos direitos que foram nos adquiridos graças aos méritos de Jesus. Quando a gente abre mão da nossa vontade humana e vive na divina, os bens, os direitos, tudo são divinos. Então, quando você está pedindo por alguém, isso tem um poder universal e um direito que você tem de pedir aquilo, porque você não pede por você. É como se fosse o próprio Jesus Cristo rezando em você de novo. E ele não pedia tudo para o Pai, e ele sempre oferecia a ele mesmo, o sacrifício dele pelos outros. E isso dava então o direito dele sobre todos, porque o ato dele, o oferecimento dele era a própria vida daquilo que ele vivia. Então ele tinha direito diante disso. A gente passa a ter esse mesmo direito. Eu entendi isso. Então eu tenho direito de rezar pelas almas quando os meus atos estão configurados a Jesus, porque eu tenho os mesmos interesses dele.
Entende? Então, diante de Deus, eu posso estar falando, posso estar profetizando, eu posso estar colocando qualquer pessoa, qualquer intenção, usando os méritos do próprio Cristo, que são bens que estão ali abertos para mim, porque eu abri mão de ter a minha vida própria, os meus bens, não quero, eu quero os divinos. Eu abri mão, me tornei um nada, então em Jesus eu depositei toda a minha esperança. Então, seu ato de colocar nos braços daqueles que se prestam a relaxar em minha vontade todas as almas, pecadores e santos, inocentes e maus, para que eles repitam e continuem que meus braços estenderam na cruz. Olha, a gente continua esse ato de Jesus, ó, seu ato de colocar nos braços daqueles que se prestam a relaxar em minha vontade todas as almas, pecadores e santos, inocentes e maus, para que eles repitam e continuem que meus braços estenderam na cruz. A nossa vida é essa oração contínua de Jesus, é para todos. É por isso que estou deitado dentro de você, para que a vontade suprema continue seu ato de me carregar em todos os meus braços. É por isso que estou deitado dentro de você, para que a vontade suprema continue seu ato de me carregar em todos os meus braços. A santidade não é formada por um único ato, mas por muitos atos unidos. Não entendi. É por isso que estou deitado dentro de você, né, da gente, né? Para que a vontade suprema continue seu ato de me carregar em todos os meus braços. A santidade não é formada por um único ato, mas por muitos atos unidos. Acho que é a comunhão que a gente vive na comunidade aqui. Somos esses braços que foram multiplicados, que carregam Jesus, para dar continuidade à obra redentora salvífica dele. Esses atos, unidos hoje de Jesus em nome de todos, fazem isso. Não é um ato isolado, tá? É um ato, o nosso ato não é isolado, ele é unido a Jesus, quando a gente oferece. Dessa forma, unido aos méritos de Jesus, por todos, por cada pecado, vem, Senhor, na tua divina vontade. Esse tipo de oferecimento não é um ato isolado, mas está unido. Então ele tem esse valor aí. O único ato não forma nem santidade nem perversidade, porque faltando a continuação dos atos, faltam as cores e os tons vivos da santidade, que é aquilo que foi falado, né? Que tudo tem tom, tem sabores, tem qualidades. Então, um ato só não forma nem santidade nem perversidade, né? Tem que ter essa continuidade. É aquilo de viver o agora, mas amanhã também vai virar agora. Então, você dá continuidade, você não para nunca a missão, não para. Não pode se dar um peso e um valor justo nem à santidade nem à perversidade. Então, o que nos faz brilhar e selar a santidade são as boas ações continuadas. É aquele propósito que você não para dentro daquilo. Você não para de seguir as inspirações que Jesus te dá. Jesus te dá inspiração, você não perde tempo, segue. Aquilo ali vira um ato que você faz naquele momento, se torna real. Aquilo ali atinge os méritos que Jesus quer e ele vai comunicando novas coisas e você vai correspondendo, 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 correspondendo e aí forma continuidade, que é a correspondência pronta, obediente e frequente. E não pode parar. Então ninguém pode dizer que ele é rico porque é dono de um centavo, mas é dono de grandes propriedades, vilas, palácios, etc. O mesmo acontece com a santidade. E se a santidade precisa de muitos bons atos, sacrifícios, heroísmo, mas no entanto também pode estar sujeita a vazios, a intervalos, a santidade em minha vontade não está sujeita a fases intermitentes. Ora eu sou isso tudo, né? Eu me sacrifico, ora eu tenho atos de heroísmo, e ora não. Ora, eu sou totalmente avessa disso. Eu faço tudo o contrário. Não, isso não é, isso é santidade humana. A santidade divina, ela não é sujeita a esse tipo de coisa. Ela deve estar associada a esse ato contínuo da vontade eterna que nunca para, mas é sempre agente
Ela é agente, ela é protagonista, ela atua, ela tá à frente, sempre operando. E ela também põe a mão na massa, né? Ela põe a mão na massa, ela recebe aquilo do Senhor e opera e triunfa junto com Cristo, ou seja, os frutos. Entende? Início, meio e fim. Ela não para. Que sempre ama e nunca para. Então, ela é movida pelo amor. Quem é movido pelo amor não para nunca. Porque não olha para si mesmo. Não é? Não olha para si mesmo. Quem ama se doa. Então, de modo que a santidade é minha vontade, carrega na alma a marca do trabalho de seu Criador. Tá vendo? A gente trabalha igual a Deus. E Deus é incansável. Qual é o seu amor contínuo? A conservação contínua de todas as coisas criadas por Ele nunca muda e é imutável. Quem está sujeito a mudanças pertence à terra e não ao céu. Mudança é da vontade humana. Que hora você está alegre, hora não está. Hora você está disposto, hora não está. Entende? Hora você faz, hora não. Então isso é do humano. É do humano. Não tem nada a ver com a divina vontade. Porque na divina vontade não tem como. Você não interrompe o bem. Interromper o bem é da criatura, não do Criador. Deus, ele é ordem, né? Ele é ordem e ele cumpre o que ele faz, o que ele fala. Então, uma palavra dele já se torna real, vida. É muito rápido, sabe? É uma resposta muito rápida, é uma resposta proativa, entende? Proativa mesmo, disposta, aberta. A gente também tem que ser assim. Mas quem dá essa graça é ele mesmo, é confiar nele. Portanto, tudo isso seria impróprio para a santidade de viver minha vontade, né? Você interromper o ato que você faz. Porque contém o uniforme, a imagem da santidade do seu Criador. Então, se o seu ato, se você realmente age com esse desejo de viver na divina vontade, se é para Deus, então vem logo a resposta, porque é algo contínuo. Quando você está agindo e tá movido pelo Espírito Santo, você não para. Você tem uma disposição que você vê que não é sua, porque não interessa o que acontece, não interessa os movimentos interiores, exteriores, não interessa se a vontade humana vai gritar. Você se move pela divina. Você segue essa corrente. Você viu a corrente divina passar, opa, pulou e foi. Portanto, esteja atenta, deixe todos os direitos à vontade suprema e eu irei formar em você a santidade de viver na minha vontade. Amém. Dá o direito a Deus de nos possuir por completo. Não ter reservas, não se opor à forma de que Jesus quer agir. O que ele fizer, fiat. Amo o seu jeito de fazer, Jesus. Amo o seu jeito de agir na minha alma. Amo o seu jeito de operar em mim, Senhor. Desse jeito aí é perfeito. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo e tu me amas. Dá-me glória da divina vontade à minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 2 de janeiro de 1923, prodígios do Fiat Divino no grande vazio da alma. Eu estava orando e me abandonando inteiramente nos braços da Santíssima Vontade de Deus. Meu sempre amável Jesus, saindo do meu interior e me dando a mão, me disse: Minha filha, junte-se a mim e olhe para o grande vazio que existe entre o céu e terra. Esse grande vazio, antes que meu filho te falasse, era horrível de se ver. Tudo era desordem. Não havia divisão de terra ou água, nem de montanhas. Era uma massa assustadora. Assim que meu filho te pronunciou, tudo rolou, tremendo, um ao outro, e cada um tomou seu lugar, permanecendo todos ordenados com a marca do meu eterno Fiat. E eles não podem se mover se meu Fiat não quiser. A terra não se assusta mais, ao contrário, ao ver a vastidão dos mares, suas águas não são mais lamacentas, mas cristalinas. Seu doce murmúrio, como se as águas fossem vozes que silenciosamente se comunicavam,
suas ondas estrondosas que às vezes sobem tão alto que montanhas de água aparecem e caem no mesmo mar. Quanta beleza não contém? Quanta ordem e quanta atenção as criaturas não recebem? E então toda a terra, verde e florida, quanta variedade de beleza ela não contém? No entanto, ainda não havia nada, o vazio não estava completamente preenchido. Enquanto meu Fiat pairava sobre a terra e dividia as coisas e ordenava a terra, assim pairando ele esticou os céus, adornou-os com estrelas e para preencher o vazio da escuridão, criou o sol que fugia do céu, a escuridão encheu esse grande vazio de luz e enfatizou toda a beleza de toda a criação. Quem foi a causa de tanto bem? Meu todo-poderoso Fiat. Mas esse Fiat queria o vazio para criar esta máquina do universo. Agora, minha filha, você vê esse grande vazio em que eu criei tantas coisas? Ainda assim, o vazio da alma é ainda maior. Isso era para servir como lar do homem. O vazio da alma era o lar de um Deus. Uau, né? Porque enquanto eu lia, me via muito assim, né? Ele quer fazer essas mesmas coisas na alma da gente. Me via isso, fazer na gente isso. Fazer a obra da criação na gente também. A operação da criação nos conta muito daquilo que ele quer realizar na nossa alma. E pode ter certeza que é uma dimensão muito maior, porque a criação, igual ele fala, foi feito para o homem. Mas imagina o que Deus quer operar na alma para ser lá de Deus? Você preparar um lugar para Deus morar? Se para o homem já é assim, imagina para Deus como deve ser a dimensão que isso é. O vazio da alma, então, era o lado do homem, né? Eu não tive que pronunciar meu Fiat por 6 dias, como na criação do universo, mas por quantos dias ele contém a vida do homem. Então, a obra da criação, né? Essa criação no homem, na alma, ela dura a vida toda. É um processo que dura a vida toda. Por isso que dentro desse espaço, desse tempo da divina vontade, toda a nossa vida a gente tem que estar sempre com essa mesma atenção, que o Senhor vai estar trabalhando em nós. Não existe um estágio que você fala assim, agora pronto, o Senhor não precisa fazer mais nada e eu levo a minha vida na divina vontade. Não é assim. O Senhor sempre traz coisas novas. Imagina a beleza, como Ele quer enfeitar uma alma. Se Ele já fez isso na criação, imagina o que Ele quer fazer dentro de uma alma. E isso é a vida toda. Então a gente nunca pode ter cooperação divina, tem que estar sempre vigilante a vida toda, para nunca sair da divina vontade. E quantas vezes deixando de lado a vontade dele faz com que a minha funcione? Portanto, como meu Fiat teve que fazer mais coisas do que na criação, foi preciso mais espaço. Mas você sabe quem me dá o campo livre para preencher esse grande vazio da alma? Quem mora na minha vontade. Então a gente dá a liberdade para o Senhor atuar. Porque aqui está falando o seguinte, ó. Portanto, como meu Fiat teve que fazer mais coisas do que na criação, foi preciso mais espaço. Então, ele precisa, o espaço físico do mundo, você vê que tem uma limitação da Terra, do centro da Terra, das camadas da Terra até o espaço, a limitação do tamanho, da extensão do Sol, ele tem um início e um fim. Uma árvore tem o seu limite, os animais têm seu limite de força, de capacidade, de tudo, mas a alma não. A alma é feita para ser um campo tão fecundo e tão produtivo que ela não se limita no tempo e nem no espaço. A dimensão que o Fiat Divino quer operar numa alma vai além dessa compreensão que nós temos de limite, daquilo que a gente vê humanamente falando. O espaço nessa dimensão da alma é muito maior. Mas você sabe quem me dá o campo livre para preencher esse grande vazio da alma? Quem mora na minha vontade. Então só é totalmente preenchido, vamos dizer assim, uma pessoa que vive na divina vontade. Mesmo
que uma pessoa ela seja muito fiel, muito temente a Deus, reze muito, busque, ela ainda vai ter muitos vazios, coisas por causa do humano, da vontade humana morando na pessoa. A vontade humana, ela obscurece as coisas, ela é limitada, então ela dá um campo de atuação para o Senhor muito pouco, muito pequeno. E mesmo que aquela pessoa se manifeste com grandes virtudes, ainda assim, essas virtudes não atingiram 100%, vamos dizer assim, porque não tem operação total divina ali, porque tem o humano ali, colocando nuvens, obscurecendo. Então, não se é perfeito. Só pode ser perfeito quando a ação é totalmente em volta do divino querer. Quando o divino querer que está atuando totalmente naquela ação. Só assim ela pode ser perfeita, esse ato. O ato na divina vontade, que é aquele ato que é fundido em Deus. Porque não é o ato em si, se é bem feito ou não. Não é o ato em si, se ele é um ato muito bonito ou não. Não são os grandes atos, não é o tamanho do ato, mas é a intenção, é o grau de correspondência da alma que fez aquele ato. Então, se o grau de correspondência dela é fazer unicamente a vontade de Deus, é diferente de alguém que busca fazer a vontade de Deus com a vontade humana. É totalmente diferente. Meu filho tinha dito repetidamente. Olha por quê. Quem mora na minha vontade, olha o poder que é morar na vontade divina. Meu Fiat é dito repetidamente. Todo pensamento é acompanhado pelo poder do meu Fiat. Então, o Senhor pensa lá, você pensa aqui. Então, o seu pensamento é o pensamento de Deus. Ele vai lá e te dá uma inspiração, você faz. Ele vai lá e fala na sua mente e você pensa naquilo e age. É uma resposta, é uma forma de comunicação assim que ultrapassa a comunicação humana, porque é uma comunicação escuta e resposta muito rápido, que não é medido nem em segundos. O poder que é o Divino Fiat. E ó, quantas estrelas adornam o céu da inteligência da alma. Tá vendo? Como se o céu fosse, né, a parte da inteligência e o Senhor ilumina com as estrelas para dar o entendimento, as luzes necessárias para se compreender o que o Fiat Divino opera e está comunicando com a alma. Então, suas ações são seguidas pelo meu Fiat, e ó, quantos sóis surgem nela. Suas palavras, investidas pelo meu Fiat, são mais doces que o murmúrio das águas do mar. É o poder que supera a criação, que supera tudo. Seu poder daquilo que você fala aqui tem poder universal. Tem poder, aquilo que eu estou meditando aqui tem poder de tocar e falar pela boca de todas as pessoas. Então, muitas bocas agora vão beber dessas ações, vão receber disso, dessa luz, porque essa palavra ela é criativa. Então, ela vai dando saltos e saltos, voos infinitos e alcançando várias dimensões, várias pessoas, passado, presente e futuro, em diversos lugares, e tem vida nessas pessoas. Então, é tudo universal. O que a gente faz é a nível universal. Pensamentos, palavras, atitudes, tudo. Onde nelas o mar de minhas graças fluem para preencher esse grande vazio. Então, o que eu entendi é que né, a gente também ajuda a corresponder no vazio das outras almas. Essas almas que não correspondem, que deixam esse vazio, o nosso vazio preenche por todos os vazios. E meu Fiat se deleita em formar as ondas que atingem o mar. Além do céu, e eles descem mais fortemente sobre ele para ampliar o mar da alma. Tá vendo? É um mar ampliado. É um mar o mar que envolve todos os continentes ali. Então, a gente envolve todos, né? Nós banhamos todo o planeta Terra. Nos tornamos aquele mar, né, que colabora com Deus. Então, a gente é um oceano que banha tudo e todos, que todas não tem fronteiras para nós. Não tem, o mar não tem fronteiras para ele. Então, ele vai em tudo, em todos os lugares, se torna mar. Então, a gente vai recebendo os riozinhos, os outros riozinhos
das outras almas e vai formando um mar junto com Jesus. Então a gente leva os outros também, a gente amplia isso para os outros também. Meu Fiat sopra em seu coração e seus batimentos cardíacos formam fogos de amor. Meu Fiat não deixa nada, investe todo o carinho, tendências, desejos e forma as mais belas flores. Tá vendo? Ele transforma tudo, tudo em belo, tudo com o carinho dele. Ele investe todo o carinho, tendências, desejos e forma as mais belas flores. Então as nossas paixões são convertidas em virtudes. Ele transforma tudo. Ele nos torna, a nossa alma vira uma harmonia total, que vira um lindo jardim divino. Quantas coisas, meu Fiat, não funcionam nesse grande vazio da alma que vive na minha vontade? É porque a gente dá o vazio para ele começar toda a obra da criação novamente. Então ele fala: faça-se, faça-se, faça-se a luz, faça-se isso, faz o céu, faz as estrelas, faz isso. Ele vai falando os Fiat aqui na alma, cada dia. E isso vai a vida toda. Você dá espaço para ele criar e ele faz o que ele quiser. Então ele vai fazendo coisas novas e novas e novas e novas, inimagináveis. Porque na alma, igual o campo de ação é maior, porque é o lado de Deus, então dá para ele fazer um céu aqui. Fazer algo assim que supera a terra mesmo, o material onde a gente está. É incrível. Você dá um campo, sabe? Você vira para ele, o que mais quer é isso, é você dar o seu vazio, o seu nada. Deixar ele entrar nesse vazio e deixar ele, ó, fazer o que ele quiser. Olha que graça do Senhor se ver tão livre assim para poder operar, não tendo nada nosso para atrapalhar, entende? Para ficar misturando, contaminando a obra dele. Ó, como permanece por trás de toda a máquina do universo. Os céus surpreendem e olham para o onipotente tremor do Fiat, operando na vontade da criatura, e se sentem duplamente felizes sempre que esse Fiat age e renova seu poder criativo. É o poder criativo. A criação fica feliz demais, né? Portanto, todos são cuidadosos ao meu redor para ver quando meu Fiat é pronunciado, para coletar sua dupla glória e felicidade. Olha que lindo, é como se a criação estivesse esperando essas almas vazias, né? Totalmente prontas para o Fiat recriar, para todos contemplarem, né? E glorificar a Deus, porque nós temos a comunicação, a gente pode corresponder dessa forma. Ó, se todos soubessem o poder do meu Fiat, o grande bem que ele contém, todos se entregariam às garras da minha onipotente vontade. No entanto, há para chorar. Quantas almas com esses grandes vazios em seu seio são piores que o grande vazio do universo antes que meu Fiat fosse pronunciado? Meu Deus, vamos ver o que ele vai falar. Não pairando sobre meu Fiat, tudo é desordem. Ah, tá, é aquele vazio que é escuro, né? Que é fumaça. Fumaça. Tudo é desordem. A escuridão é tão densa que causa horror e medo, meu Deus. Que é um lugar assustador, né? Não é um lugar assim vazio, livre, para o Senhor operar com portas abertas, o desejo tão grande de ter Deus. Não é assim. Ao contrário, é um vazio de você não ter nada, você não. Me ajuda, Senhor. Você sente que não precisa de nada, não precisa de ninguém, sabe? É vazia de tudo. Sabe? Parece que não é boa e nem é ruim, é tipo. Eca. É a única coisa que vem na minha cabeça. Eca, credo. Que horror. Mas é o que vem. Meu Deus. Meu Deus, nossa. Quer ser assim não, Senhor, ajuda. Tudo é desordem, escuridão. A escuridão é tão densa que causa horror e medo. Causa medo em Deus, gente, horror. Ai. É um aglomerado, está tudo junto. Nada está no lugar, tá? Então tem coisas, mas está tudo escuro, bagunçado, entende? Você não sabe se entra o que tem, você não tá vendo, não dá pra ver nada. É um aglomerado, é uma bagunça, uma confusão, é tanta coisa misturada, tanta tranqueira. Nada tá no lugar. O trabalho da criação é confuso neles, né? Você nunca sabe o que é bom, o que é ruim, porque tá tudo misturado, então acaba que nada presta, né? Porque apenas meu Fiat é ordem, então
Só que vem de Deus é bom, só que vem de Deus é correto, é certo de que você possa ter aquilo ali. A vontade humana é desordem, então a vontade humana não é confiável, ela é estranha, ela é. Você nunca sabe, entendeu? Ela é tão estranha que você às vezes não sabe definir, fica aquele ponto de interrogação, sabe? Confusão, não tem uma confiança, não tem constância, não tem equilíbrio, não tem nada. Nada de bom. Portanto, filho da minha vontade, se você quer ordem em você, faça do meu Fiat a vida de tudo em você. Tudo. E você me dará o grande contentamento que meu Fiat pode desdobrar, divulgando as maravilhas e os bens que ele contém. Amém. A nossa vida, né? A gente ser a divulgação do que é um Fiat, do que é esses bens. A nossa vida se tornar essa criação viva, sabe? A obra da criação ser a nossa alma. A gente transbordar a excelência dessa criação divina em nós, nosso ser, nossa alma, no nosso coração, com o nosso entendimento. A maior divulgação de Deus, da divina vontade, começa na nossa própria vida, a gente sendo esse sol. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Em nome do Pai Espírito que me Santo. criou, Amém, Filho. em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Como Jesus permanece acorrentado pela alma que faz sua vontade, e a alma por Jesus. Fiquei muito aflita pela privação de meu doce Jesus, de onde, depois de muita dificuldade, ele veio. De suas feridas fez seu sangue fluir no meu peito, ao redor do meu pescoço. E quando essas gotas de sangue caíram sobre mim, elas formaram como muitos rubis muito brilhantes, que formaram o mais belo dos ornamentos. E Jesus olhou para mim e disse: Minha filha, quão bom é o colar do meu sangue! Como ele o embeleza! Olha, olha para si mesma, como a faz bonita! E eu, um pouco carrancuda porque me fez esperar tanto tempo, eu disse: Meu amor e minha vida, o quanto eu adoraria ter seu braço apertado no meu pescoço. Isso me agradaria, porque sentiria a vida e nunca deixaria você fugir. Suas coisas, é verdade, são lindas. Mas quando você a separa de você, eu não te encontro, não encontro vida. E apesar de suas coisas, meu coração se entusiasma, anseia, sangra de dor, porque você não está comigo. Ah, se vocês soubessem que tortura você me coloca quando não vem. Seria muito cuidadoso em me fazer esperar tanto tempo. E Jesus, com ternura, cercou meu pescoço com o braço, segurando minha mão na dele, e me acrescentou: Eu sei o quanto você sofre. E para contê-la aqui, é meu braço como um colar em volta do seu pescoço. Você não está agora feliz? Saibam que quem faz a minha vontade, não posso deixar de satisfazê-la, porque assim que respira, forma o ar da minha vontade ao meu redor, para que não apenas cinja meu pescoço, mas por toda a minha vida. Permaneça acorrentado e preso pela alma na mesma fortaleza da minha vontade. Mas isso longe de me desagradar. Ou melhor, pelo grande contentamento que sinto, eu a amarro e amarro. E se você não sabe ficar sem mim, são minhas correntes, meus toques que te abraçam com tanta força, que apenas um momento sem mim, que vos dou o martírio dos mais dolorosos, para que não haja igual. Pobre filha, você está certa. Vou levar tudo em consideração, mas não vou deixar você, pelo contrário, me fecho em você para aproveitar o ar da minha vontade. Antes que você me forme, porque o ar da minha vontade é o seu batimento cardíaco, o seu pensamento, seu desejo, seu movimento. E neste ar encontrarei minha colina, minha defesa e o mais belo descanso. Então, a Luísa estava reclamando com Jesus, né, que ela não estava vendo ele. E aí
ele aparece, derrama nela umas gotas de sangue, e essas gotas de sangue, o sofrimento dele, né, nela, forma essas belas pedras de rubi. E ela fala ainda carrancuda. Ela estava chateada porque ele não vinha. Ela falou: "Quanto eu gosto das suas coisas, mas eu gosto do Senhor. Eu não quero ficar sem o Senhor." Ela sempre tá nessa reclamando, né? Porque não vê ele. Assim, o que eu vivo hoje, né? Eu não vejo Jesus como a Luísa via. Mas é uma certeza tão grande que ele tá aqui comigo. Tão grande assim. Eu acho que não teve. Não sei se. Que a gente esquece, a minha mente é vazia. É engraçado, eu não consigo lembrar das coisas assim. Tem dia que eu não lembro o que eu fiz de manhã. É engraçado. Parece que eu tenho amnésia. Meu marido até brincou comigo esses dias. Michelle, eu vou te internar. Você não sabe o que você fez de manhã? Eu não lembrava que eu tinha saído de manhã, que eu tinha ido fazer um monte de coisa. Eu cheguei em casa cansada, dormi um pouco e não lembrei de nada. Apagou da minha memória. Eu vivo assim, eu não fico lembrando muito das coisas. Eu vivo aquele momento ali, o que Deus quer me mostrar naquela hora. É incrível. É assim, às vezes eu esqueço muito das coisas, mas esqueço e a hora que preciso lembrar, Deus lembra para mim. Não fico com a minha memória cheia. Parece que é um vazio sempre. É um vazio. Que é o que Deus precisa, né? Da nossa mente vazia para Ele pensar o que Ele quiser, para eu pensar os pensamentos dele. Aí, assim, eu tenho a certeza, hoje o que eu vivo é uma certeza muito grande que Deus está comigo. E eu não sinto essa dor tão grande que a Luísa sente. Porque como ela teve essa visão mesmo assim dele, com certeza para ela foi muito difícil. Quando ela ficava sem ver. Mas ele sempre falava para ela: "Eu tô no seu coração, lá no fundo da sua alma, eu não saio." Mas ela queria ver, né, abraçar ele. Como a gente não vê, né? Por exemplo, eu não vejo, nunca vi. Ele não é assim, não é essa mesma experiência mística que a Luísa teve. Eu sempre tenho essa certeza e eu já li tanto ele falando isso que ele tá no fundo da minha alma, que ele não sai, não sai, não sai. Hoje mesmo eu li uma mensagem de Santo Faustino. Ele falando assim: nas semanas que você não me sentiu sensivelmente, eu estava mais perto ainda de você. E aí agora lendo esse trecho ele falando que ele não sai, ele está acorrentado, porque é o ar da vontade divina que ele respira aqui na terra. As almas que vivem na vontade divina é um ar fresco para ele. É um descanso, é uma morada, é amor, é consolo, é alegria, é a pessoa que faz o que ele quer. Então ele não consegue ficar longe. Mesmo que eu não o veja, né? Às vezes acontece assim eu sentir a presença dele mais sensível, né? A presença de Deus mais sensível. Mas nem sempre é assim, mas mesmo que eu não sinta essa presença mais sensível, eu tenho a certeza que ele tá, né? Então o que acontece ultimamente que eu lembro é isso. Que ele tá e ele não consegue ficar longe. Mas a gente ama tanto, tanto. Ele coloca um amor tão grande no nosso coração por ele, que eu sou capaz de fazer tudo. Tudo. Ontem eu li um trecho assim, ele falando assim, que a privação para ele, no volume 12, eu li assim, a privação, para que a Luísa sentia essa dor que ela sentia, é o que ele sente pela perda das almas. Ele sente uma dor essa privação é uma dor divina. É a dor que ele sente quando uma alma é arrancada dele, uma alma que não quer ficar na humanidade dele, não quer ser dele. E essa alma é arrancada, como se fossem os membros dele sendo arrancados à força. Um dedo, um braço, uma perna, um pé dele sendo arrancado. E essa dor da privação que a gente sente é o que cura essa ferida dele pela perda das almas. Então, eu falo para ele, se o senhor quiser que eu nunca mais sinta a sua presença, nunca mais,
eu tô pronta. Só para curar essa ferida do Senhor. Só para curar essa ferida que o Senhor tem de essa dor tão grande pela perda das almas. Como eu entendi, ele falou isso, eu entendi. Que eu, sofrendo por ele, essa privação, eu poderia trazer almas de volta para ele? Amém. Tô aqui, prontinha para sofrer o que o Senhor quiser. Porque ele coloca no nosso coração um amor tão grande por ele e, consequentemente, uma vontade tão grande de salvar almas, que a gente fala assim: se eu quiser, eu faço. Faço o que o Senhor quiser. Que eu nunca mais sinta a sua presença, nunca mais, se eu quiser, eu nunca mais sinto. Tira todo o consolo de mim e dá para outra pessoa, e dá para as almas, para elas te amar como eu te amo. Eu confio no Senhor. Eu confio. Eu sei que se eu precisar viver puramente, puramente, puramente pela fé, o Senhor não vai me deixar perecer. Eu não vou deixar de te amar por causa disso. Nem que eu tenha que chorar todo dia com saudade, aquela saudade que dói. Nem que eu tenha que viver assim. Eu vivo. Eu vivo. Só para salvar almas. Se eu tiver que ficar aqui A Santa Faustina falou isso ontem. Eu achei muito bonito ela falando no diário. Eu tô prontinha para morrer, para ir pro céu. Que eu já vi onde eu vou ficar, ela falando. Mas se for preciso eu ficar aqui até o juízo final para salvar as almas, eu fico. E eu falo a mesma coisa. Eu tô pronto para ir qualquer hora. Qualquer hora que o Senhor me chamar, eu tô pronta para ir. Mas se precisar ficar aqui até o juízo final, eu fico só para salvar as almas. Eu fico lá eu lembrei das ovelhinhas. Eu falei: Senhor, eu vou ser o pastor agora. O Senhor está no céu, glorioso, não pode sofrer. Está aqui sacramentado, preso lá nos tabernáculos. Eu vou fazer agora o seu papel. Eu vou atrás das ovelhinhas. Eu vou colocar todas lá no cercadinho. Quando todas estiver lá, eu vou. Eu fico por último, não me importo. Eu sofro até. Não tem problema. Eu sofro. Sofro para poder te dar almas. E é isso que ele quer, que a alma chegue a esse ponto. Na vontade divina, o amor é tão grande por Deus. É tão grande. É o próprio amor dele. É viver a vida dele totalmente. Se doar totalmente para salvar almas. E para amar ele de volta, pensando nele, sempre nele. Por que eu quero salvar almas? É por interesse meu, para eu ter algum mérito no céu, para eu ter o reconhecimento de alguma coisa, porque eu salvei almas? Não, é por ele. Porque eu sei o quanto ele sofre. A gente sente a dor dele quando pensa que uma alma vai se perder. É uma dor assim, nossa. Como a gente quer, a gente se pudesse ir lá na porta do inferno, ficar lá cercando as almas, para ninguém entrar, para ninguém poder ir para lá. Faz de tudo. Chega assim, é o que os santos falam, né? Você ama até a loucura. É amar até a loucura. Você fazer coisas assim. Você sentir vontade de fazer coisas impossíveis. Ficar aqui até o juízo final. Ficar na porta do inferno. Ficar sem nenhum consolo. Dia nenhum, dia nenhum, dia nenhum. Jesus sabe que eu não suporto isso. Ele sabe o que eu consigo suportar. Mas ele vê a intenção. E ele já fica consolado e aplacado por esse amor puro. Esse amor de querer dar a vida por todo mundo, querer ir por último para poder salvar todo mundo. Sabe, essa vontade, esse desejo tão grande de salvar as almas, ele olha a intenção. É o que ele falou, a nossa vontade humana é tão linda se a gente usar ela para o bem, porque ela é um vazio onde Deus reina e ela é. Não era isso que eu queria falar, não. Ela é o que mais nos assemelha a Deus, porque Deus faz as coisas com a palavra, com a vontade. Ele não precisa, por exemplo, se ele vai fazer o sol, ele não precisa trabalhar no sol, pegar e fazer com a mão o sol, um trabalho manual com o sol. Ele falou: faça-se o sol, e o sol fez. Bastou ele amar, desejar ter o sol, e o sol apareceu. Esse é o poder criativo da vontade, da palavra de Deus, do Fiat. Ele cria. Assim que ele deseja, ele cria. Se ele deseja o ar
é criado. Se ele deseja a luz é criada. Ele desejou o mar foi criado. E a nossa vontade tem um poder criativo na medida do possível, igual o poder criativo do Fiat Divino. A gente deseja fazer o bem para formar atos. Para formar atos, a gente forma com a nossa vontade. O que eu não posso fazer com as mãos, eu faço com a minha vontade. O que eu não posso fazer, por exemplo, eu não posso, com meu corpo, pegar meu corpo, sair andando e ir lá na porta do inferno para poder falar para as almas, tirar as almas lá junto com São Miguel, trazer as almas para Deus. Fisicamente eu não posso fazer isso, mas posso fazer com a minha vontade. E esse ato fica como sendo feito. Com as minhas mãos eu não posso, humanamente é impossível, né? Eu ficar aqui até o juízo final. Mas eu posso, o meu desejo, o meu ato de amor está feito, porque eu quis, eu desejo de verdade salvar almas. Então o que eu não faço com minhas mãos, eu desejo fazer e faz e fica no ato. E a nossa vontade humana é um vazio onde Deus guarda os nossos atos. Então, tudo que eu desejo está sendo guardado na minha vontade. E quanto bem eu posso fazer com a minha vontade? Quantos milhões de atos de amor eu posso fazer para Deus? Quantas almas eu posso salvar com esse amor? Né? Com essa vontade de salvar. Não sou eu, é Deus que vai salvar. Mas Ele me usa como um canal para derramar graças e graças e graças de conversão, porque Deus, ele é inclinado a doar, 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 ele quer se derramar na humanidade, salvar todo mundo, amar todo mundo, mas as pessoas não querem, as almas não querem pela culpa, elas colocam uma barreira para a graça de Deus. E ele está à procura de almas onde ele pode se derramar por inteiro. E aí, quando ele vê uma alma que vive na divina vontade, que não se opõe a nada, ele derrama em torrentes. E não fica comigo essas graças. Vai para as outras almas através de mim. Através de mim, através de quem está vivendo na divina vontade. Todas as almas são beneficiadas. Todas as almas. Então, se a gente quer dar almas para Deus, viva na divina vontade. Quer dar almas para Deus? Ame com o próprio amor dele. Fale para ele: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Cada vez que você fala eu te amo com Jesus, ele responde. E o bem que faz quando Jesus fala que te ama. Nossa, é incrível o que acontece quando Deus fala eu te amo para a criatura. Quando ele pronuncia eu te amo, sabe o que acontece? Todo o purgatório recebe o eu te amo dele e eles são aliviados. Toda a criação recebe o eu te amo e ela recebe nova vida. Então, por exemplo, a flor vai florescer, a semente vai brotar e o sol, tudo vai receber esse eu te amo. E vai ficando cada vez mais bela a criação. Toda a criação, os animais, tudo, a grama, a flor, o passarinho, tudo recebe o eu te amo do Criador. E as almas, todas recebem o eu te amo do Criador através desse eu te amo que Jesus falou. Não é só para mim, é para a humanidade inteira. Então, quem vai receber graça de conversão, quem vai receber graça de santificação? Quantas almas são convertidas só porque eu falei, eu te amo, Jesus? E ele responde. Então, se eu falo para ele assim, Jesus, eu desejo te amar, cada batimento cardíaco meu, eu te dou 1 milhão de eu te amo. Então, quantos milhões de eu te amo eu vou falar no dia? Vai multiplicar ao infinito. Só porque eu vivi um dia na terra, na divina vontade, falando eu te amo para Jesus. E ele vai falar a mesma quantidade que eu falei para ele, ele vai falar para mim. E vai derramar milhões, milhões, milhões e milhões de graças na terra. É uma coisa incrível, assim, viver na divina vontade é viver para salvar almas e para amar a Deus, para dar Deus a Deus e dar almas para Ele. Então, por isso que Jesus fala tanto, eu tenho necessidade de almas que vivam na divina vontade, eu tenho necessidade de mais almas, porque aí Ele vai
tantas almas que se salvam, tantas almas, porque a pessoa está respirando na divina vontade. Claro que a gente faz mais do que isso, porque a gente ainda fica aqui divulgando o livro do céu, falando da palavra dele, a gente no nosso ofício de mãe, de esposa, de funcionário, todo o tempo a gente está na divina vontade, tudo que a gente está fazendo está se multiplicando em graças, em graças, em graças, para a humanidade inteira. É incrível viver na divina vontade. E a gente que está sendo esse canal vive numa felicidade incrível, numa paz incrível. Mas a gente não vive por isso, não é por causa disso que eu quero viver na divina vontade, é por amor a Deus. Então, se eu estiver sofrendo, eu estou em paz. Amo do mesmo jeito. O amor só cresce quando eu sofro por Deus. Aumenta mais ainda quando eu estou sofrendo por Ele. Então, assim, o que Jesus quer hoje é que tenha muitas almas vivendo assim. E nessa missão a gente faz isso. Quer formar almas para Ele, quer dar almas para Ele, mas almas para Ele preciosíssimas, não só almas convertidas e que vão ser salvas. Não, nós queremos dar aqui nessa missão almas que vão viver na divina vontade. A gente quer dar filhos da divina vontade para Ele. São almas preciosíssimas para Deus. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.